Vamos lá, pessoal, bom dia. O som aí tá ok? Beleza, vamos começar, né? Só vocês já viram a atividade que tem para vocês no Google Sala de Aula, né? Primeira atividade. Eu fiquei devendo uma questão das 5 que eu prometi resolver com vocês e vou dar uma ajuda. Se alguém começou a fazer, muitos já entregaram, né? E está com dificuldade em alguma, já diga aí qual é que você está com dificuldade, que eu vou dar um auxílio a vocês, certo? Não vou resolver a questão toda, mas eu vou dizer os caminhos, né, para você chegar à resposta. Posso sim, Gabriel, diga lá. Pronto, eu vou... Sim, eu não vou dizer a resposta ainda, né, mas eu posso dizer o caminho para ver se tu foi na mesma direção, né? Pronto, pessoal, antes de começar, só mostrar o resultadozinho do quiz, né, que eu passei para vocês. E aqui o pódio. Foram dois links, né? Eu passei um na aula e um no Google Sala de Aula. Isso daqui foi o que eu passei durante a aula. A Sara ficou em primeiro, o Vinícius Pegado em segundo e o Raul em terceiro, né? Apareceu o quarto e o quinto aqui. Apareceu. Aí vou mostrar o resultado do outro que eu passei lá pelo Clécio. Então, acho que é aquele outro. Aí, gente, quem fez o quiz eu vou dar um ponto extra, sabe? 40. Esse ponto extra vai para onde? Se você não tiver fechado a atividade, vai para a atividade. Se tiver fechado, fica para uma prova futuramente. Deste bimestre, certo? Ou a parcial ou a bimestral. Então vamos lá, gente. Eu tinha resolvido as 4 primeiras do TD, né? Ficou faltando uma das 5 que eu me comprometi a resolver com vocês. Que é uma questão do Enem também, né? Ó, o que diz essa questão? Uma manifestação comum nas torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana, né? Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustrado nessa figura. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é 45 km por hora. Então, o primeiro dado que a questão fornece é a velocidade da onda, que é de 45 km por hora. E cada período de oscilação tem 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadamente e distanciados entre si por 80 centímetros. Então são 16 pessoas. Não vou colocar aqui as 16, né? Mas a distância entre uma pessoa e outra é de 80 centímetros. Então são 16 pessoas.
Aí ele quer saber, nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz, né? Então, no sistema internacional, todas as unidades têm que estar no sistema internacional. Tempo em segundo, distância em metro, velocidade em metros por segundo. É próximo de, então a gente vai ter um valor aproximado, né? Então vamos lá, a gente tem a velocidade, e ele diz que o período completo dessa onda é feito por 16 pessoas que estão distantes uma da outra de 80 centímetros. Então, como é que eu encontro aqui o tamanho do comprimento dessa onda, né? Comprimento da onda, a gente chama de lambda. Alguém teria alguma ideia de como encontrar o comprimento dessa onda? Olha o que ele diz aqui, pessoal. Calcula a velocidade é de 45 km/h e cada período de oscilação, ou seja, uma onda completa, né, um período, cada período de oscilação contém 16 pessoas. Então a primeira vai estar aqui no início da onda e a 16ª lá no final, que estão distantes entre si de 80 centímetros. Então a gente tem que descobrir essa distância entre o primeiro e o 16º, tá? Primeiro e o último, né? A distância entre a primeira e a última pessoa do período equivale ao comprimento dessa onda, né, que é a distância de um ciclo completo. A gente chamou de lambda. Então vai ser 80 vezes 16, será? Observe, ó, que entre o primeiro e o segundo eu tenho um espaço, né? Entre os 3 primeiros eu vou ter 2 espaços. E assim sucessivamente. Entre os 4 primeiros eu vou ter 3 espaços. Eu vou ter um espaço a menos no final. Porque para ter uma distância entre 2 pessoas eu preciso de ter pelo menos 2 pessoas, né? Então a primeira não conta, que eu não vou ter, porque a unidade de medida vai começar nele, o 0 é nele, né? Então o primeiro não vai contar. Então na verdade eu vou ter 15 vezes 80. Isso. Quanto é que dá isso daqui? 15 vezes 80. 10 dá 80, 5 dá 40, 120, não? Acrescento o 0 lá que não levei em conta. Então, 1.200 centímetros. Observe que ele quer a unidade no sistema internacional, não? Então, todas as unidades aqui têm que estar no sistema internacional. Primeiro, a gente tem que colocar quilômetro por hora no sistema internacional. A gente sabe que a unidade padrão, né, é metros por segundo. Alguém lembra como converter quilômetro por hora em metros por segundo? Ainda está tendo dúvida aqui. Por que o primeiro não conta? Ó, se eu for medir a distância entre 2 objetos, eu tenho que começar a medir por algum lugar, né? Então, o primeiro é como se estivesse no meu ponto 0. Eu vou colocar a minha trena lá. A primeira pessoa vai estar no 0. Do primeiro para o segundo que eu vou ter uma distância. Eu vi que vocês estavam estudando aí distância entre 2 pontos, né? Na aula anterior. Então, para eu ter uma distância, eu preciso pelo menos de 2 pontos. Eu não posso medir em relação a um ponto.
Um ponto, ele não tem medida, mas vai ser o meu zero. Então, para ter uma distância, eu preciso de pelo menos 2 pontos, para eu pegar e medir a distância entre aqueles dois. Por isso que o primeiro não vai contar, mas o primeiro vai ser o zero da medida, vai ser de onde eu estou começando a contar, certo? Então, vai ter sempre um espaço a menos em relação ao número de pessoas. Isso, alguém já respondeu aqui, né? Como converter velocidade que está em km por hora em metros por segundo. É só você dividir por 3,6. Isso aqui dá quanto? 45 dividido por 3,6, 12,5, né? Pronto. E aqui, centímetro para transformar em metro, a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Então é só dividir por 100. Toda vida que for transformar centímetro em metro, é só dividir por 100. Dividir por 100 significa voltar 2 casas, né, pessoal? Então vai voltando 2 casas aqui. Eu vou ter essa distância de 12 metros. Pronto, temos aqui a velocidade convertida no sistema internacional, metros por segundo, e tem o comprimento de onda. Pronto, então agora é só usar a nossa relação fundamental para encontrar a frequência, né? Lembra da frasezinha lá, vem lamber ferida. Lambda vezes a frequência. O que ele quer? Ele quer a frequência. Ele quer a frequência deste movimento, né? Então a gente vai isolar a frequência, isso que está multiplicando passa dividindo. Então a frequência vai ser simplesmente a velocidade, que a gente encontrou, 12,5, dividido pelo comprimento de onda, que é 12. Então, como a questão diz, a gente vai encontrar um valor aproximado, né? Se a gente não tivesse aqui o 5, 12,5, 12 por 12, o número dividido por ele mesmo, dá 1. Então, observe que os outros valores estão muito distantes de 1, pessoal. Então, a gente pode marcar sem medo aqui o item C. Então, se você dividir isso daqui, 12 por 12 dá 1, 0,5 por 12 dá 0,4 mais ou menos. Então dá 1,04, que é aproximadamente 1 Hz. Certo? Dúvidas aqui? Não. Pronto, agora eu vou ajudar vocês aqui no esquema para chegar à resolução dessas questões. Eu coloquei lá para vocês como atividade, né? Pronto, essa daqui é muito simples, né, pessoal? Ele quer que você determine o comprimento dessa onda e a velocidade da onda. Certo? Então essa onda aqui, pelo gráfico, ela tem um ciclo completo, mais de um ciclo, menos de um ciclo. O que vocês acham? Eu defini comprimento de onda, que é o que ele quer saber inicialmente, como a distância de um ciclo completo, né? Pronto, o Diego já respondeu aí que essa tem 1,5 ciclos, né? Exatamente, um ciclo, ele é composto por uma crista e um vale, né? Então aqui eu já tenho um ciclo, certo?
Então essa distância aqui é que vai ser o meu comprimento de onda. A distância entre um ponto e o ponto onde a onda completa o seu ciclo, né? Uma crista e um vale. Então observe que este 1,2 é a distância de um ciclo e meio. Então eu posso dividir essa onda aqui em 3 partes iguais, né? Já que cada crista, cada vale ele mede, tem a mesma medida, é uma onda periódica. Então dividindo isso daqui em 3 partes, eu vou ter 12 dividido por 3, né? Dá 4, então é 0,4. Aqui também. Bom, praticamente dei a resposta aqui do primeiro item, né? Então eu só preciso de 2, pessoal. Só preciso de 2 para ter um comprimento de onda completo. Então já elimina aqui 2 itens. Então vocês já devem ter chegado aí à conclusão de quanto é o comprimento de onda, né? Pronto, e a frequência ele dá na questão, né, que é de 150 Hz. 150 Hz. Este Hz quer dizer que o tempo está em segundos, né? Sempre que tiver a frequência em Hz, que é o tempo em segundos. Aí a velocidade, é só usar a equação fundamental da onda, né? Que diz que a velocidade de uma onda é o seu comprimento de onda vezes o valor da frequência. O comprimento de onda você vai ter aqui, né? O comprimento de onda você determinou aqui no item, no primeiro questionamento que ele fez. Então é só você substituir este comprimento de onda vezes o valor da frequência que ele está fornecendo. E você vai achar o valor da frequência. Diego, não dá a resposta não, Diego. Isso, a velocidade vai ser em metros por segundo, né? Porque a distância aqui está em metro, o comprimento está em metro, e a frequência está em hertz, que é segundo. Então, a unidade vai ser metros por segundo. Certo? Dá para desenrolar daí? Vamos para a próxima. A lâmina de uma campainha elétrica imprime a uma corda esticada 60 vibrações por segundo. Como é que a gente vai nomear isso daqui, pessoal? O número de ciclos, né? O número de vibrações por segundo. Como é que a gente chama isso? Exato, frequência, né? Então a frequência vai ser de 60 vibrações por segundo, ou seja, 60 Hz. Se a velocidade de propagação das ondas na corda for de 12 metros por segundo, então velocidade 12 metros por segundo. Então, a distância lambda entre duas cristas sucessivas em metros será de... Então, a distância entre duas cristas é o comprimento de onda. Então, só aplicação direta na fórmula, né, pessoal? Você tem a velocidade e tem a frequência. Frequência 60
e a velocidade 12. Pronto, então é só aplicar na nossa relação fundamental das ondas. Velocidade é lambda vezes frequência. Como ele quer o comprimento de onda, a gente pode concluir que o comprimento de onda, que está multiplicando, eu passo dividindo, é simplesmente o valor da velocidade dividido pela frequência. Certo? Então é só você dividir a velocidade pela frequência e encontra o valor do comprimento de onda. Não deem a resposta. Não, na próxima aula a gente já avança, viu? É Wesley. Próximo. Pronto, dá para desenrolar daqui, né, pessoal? Só dividir a velocidade pela frequência. Vamos lá, questão de número 8, que é a terceira lá de vocês. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, velocidade 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Velocidade da luz, né? A luz é uma onda eletromagnética. Uma emissora de rádio que transmite sinais de ondas eletromagnéticas com frequência de 9,7 vezes 10 elevado a 6 Hz. Então, o valor da frequência, 9,7 vezes 10 elevado a 6 Hz. Pode ser sintonizada em ondas curtas, na faixa de comprimento de onda de aproximadamente. Então, qual seria o comprimento de onda aproximado? Então, você vai obter um valor próximo de algum destes itens aqui. Então, novamente, né, pessoal, só usar a relação fundamental das ondas. Velocidade é lambda vezes frequência. Ele quer o lambda, passa a frequência dividindo. Então, lambda vai ser velocidade dividido pela frequência. Tudo já está ok, né? A velocidade já está em metros por segundo, a frequência já está em hertz. Então, novamente, é só dividir velocidade pela frequência. A única coisa que você vai ter que atentar aqui é com as potências, né? Divide número por número, potência por potência. Só relembrando, né? Quando a gente divide uma potência de mesma base, vou repetir a base e subtrair os expoentes, né? Número com número, potência com potência, você vai achar o valor aí da comprimento de onda. Certo? Vai ficar alguma coisa multiplicado por 10 ao quadrado, né? 8 menos 6. Você multiplica o resultado por 100 e vai encontrar um desses itens da questão 8. Dá para desenrolar daqui? Uma dica para a próxima. Questão 9. O período de oscilação de uma onda no lago é 2 segundos. Então, o período que a gente simbolizou pela letra T, que é o tempo de um ciclo, né? É 2 segundos. E sua velocidade é de 1 metro por segundo.
Velocidade da onda, 1 metro por segundo. Você quer saber qual o comprimento da onda. Certo? Então, a gente viu que a gente pode encontrar a velocidade tanto através do período como da frequência, né, pessoal? Porque um está diretamente ligado ao outro. Um é o inverso do outro. Então, se eu quisesse achar a frequência aqui, era só dividir 1 pelo valor do período. Ou seja, 1 dividido por 2, a frequência neste caso é 0,5. Só que não há necessidade de você nem encontrar a frequência, porque a gente viu que a velocidade ela pode ser o comprimento da onda dividido pelo período ou comprimento da onda vezes a frequência. Como você tem a velocidade e o período, você pode encontrar o comprimento da onda, né? Então eu vou isolar o que eu quero, que é o comprimento da onda, e o que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, neste caso, o comprimento da onda é simplesmente a velocidade vezes o valor do período. Então é só substituir aqui que você vai encontrar a resposta. Ou se quiser usar a frequência, né? Usar essa segunda expressão, o comprimento da onda vai ser a velocidade dividido pela frequência. Ó, quando eu uso a frequência, eu tenho uma relação contrária, né? Ao invés de multiplicar, eu divido. Está ligado a essa relação aqui, né? A frequência e o período têm uma relação inversa. Então, sempre que você usar o período na velocidade, você vai dividir. Quando você usa a frequência, você multiplica. Bom, você escolhe aqui, né? Se quer usar a primeira ou a segunda relação. As duas vão chegar ao mesmo resultado. Essa daqui é uma aplicação direta, Jennifer. Aqui foi só os dados que eu extraí, né? Vamos lá, questão. Está dizendo que o período, que a gente chama de T, é de 2 segundos. Está aqui o meu período, 2 segundos. A velocidade, 1 metro por segundo. E ele quer saber o comprimento da onda. Quer saber o lambda, né? Então é só você usar a equação fundamental da onda, que diz que a velocidade ela é comprimento da onda dividido pelo período. Então você já pode encontrar a resposta aqui, né? É só dividir a velocidade, que é o comprimento da onda, né? Então, isolando aqui o que eu quero, eu passo o que está dividindo e multiplicando. Então, vai ser a velocidade vezes o período. Só multiplicar esses dois valores, você encontra o seu comprimento da onda. Aí eu coloquei só um caminho alternativo, né? Se você quiser encontrar este mesmo resultado através da frequência, é só você lembrar que a frequência e o período são inversos. Então, sempre que a questão lhe fornece o período, você encontra a frequência dividindo 1 pelo valor do período. Então, aqui vai ficar 1 dividido por 2, que dá 0,5. Você pode encontrar também a velocidade através da relação fundamental da onda, que diz que essa velocidade é comprimento da onda vezes a frequência. Então é só você multiplicar o comprimento da onda, que é 1, vezes o valor da frequência, que é 0,5. Então aqui você tem dois caminhos para encontrar essa resposta, não? Por meio da frequência ou por meio do período.
O primeiro você não precisa perder tempo, né? Calculando a frequência. É só para mostrar para vocês que tem duas alternativas, mas sigam sempre pela que gera menos cálculo, né? Para ganhar tempo. Beleza? Dá para prosseguir daqui? Alguém tem mais dúvidas? Próxima. Uma onda de frequência 40 Hz. Dados. Frequência 40 Hz. Se comporta como mostra o diagrama a seguir. Nas condições apresentadas, pode-se concluir que a velocidade de propagação da onda é. Então ele quer saber a velocidade e a gente tem como extrair algumas informações do gráfico, né? O que a gente precisa para encontrar a velocidade? Relação fundamental diz que a velocidade é o comprimento da onda vezes a frequência. Então a frequência a gente já tem, a gente tem que encontrar o comprimento da onda. E o comprimento da onda a gente pode tirar do gráfico, né, pessoal? É a distância de um ciclo completo. Então, se a gente vê aqui, essa onda parece com aquela questão que a gente viu, né? Primeiro, ela tem um ciclo e meio, né? Um ciclo seria uma crista e um vale. Então, qual é o comprimento dessa onda? Pelo desenho, 40 vezes 4. Ah, tu já está calculando a velocidade, não? Isso. 4 metros. Só ter cuidado, pessoal, que às vezes essas questões dão aqui em centímetros, certo? Então, se fosse em centímetros, teria que converter em metro. Só para se ligar, para não cair em pegadinha. Então, o comprimento da onda, aqui, né, deste ponto até o ponto onde completa um ciclo, e eu tenho aqui que é 4 metros. Então, agora é só substituir, né? Eu tenho o lambda e tenho a frequência, é só multiplicar, eu vou ter o valor. Essa questão aqui é elevada, viu, pessoal? Não é 102, não. Eu acho que eu corrigi lá nos forms. Aqui é elevado a menos 1. Vocês devem ter estranhado, alguém deve ter estranhado essa notação aqui, né, pessoal? Metro, centímetro a menos 1. É a mesma metros por segundo. Certo? Metros vezes segundo elevado a menos 1 é a mesma coisa, né? Quando a gente leva um número para baixo, vamos supor que aqui fosse um número, ele vai com sinal positivo, né? Então é a mesma coisa que metro dividido por segundo elevado a 1. Como eu não preciso colocar 1, né, no expoente, é neutro, deixar menos 1, se você vê em alguma questão futuramente, é a mesma coisa que dividido por aquela unidade. Então a mesma unidade de velocidade, metros por segundo. Então vamos lá, só montar a questão para vocês que está meio bugado aqui estes itens, né? Então vamos lá, velocidade vai ser a minha frequência vezes o comprimento da onda. Então aqui você vai obter um número e você escreve este número em notação científica, né? Em notação científica eu vou ter um número qualquer aqui multiplicado por uma potência de 10. Então você vai ter que escrever nessa forma aqui. Então vamos supor que o resultado dê
Só um exemplo, certo, pessoal? O resultado de 2.600. Como é que eu escrevo isso em notação científica? Este número aqui, que está multiplicando a potência, ele tem que ser maior ou igual a 1, né? E menor do que 10. Então, temos que colocar a vírgula aqui, de forma que este número fique maior do que 1 e menor do que 10. Então, ele tem que ficar aqui, né? Entre 2 e o 6. E o que acontece com as casas que tem depois da vírgula? Isso vai virar a potência de 10. Eu vou multiplicar por 10, elevado ao número de casas. Aqui eu coloquei a vírgula ali. Então fica 2,6 vezes 10 elevado a 3, que aqui tinha 3 casas. Então no seu resultado você tem que deixar este número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o tanto de casas que fica após a vírgula você acrescenta como potência de base 10, não? E quando você for multiplicar aqui, ó, isso daqui é 1000, 2,6 vezes 1000 eu volto para o valor que eu tinha inicialmente. Certo? Só apagar aqui para vocês não pensarem que é da questão. Pronto, dá para desenrolar daqui, né? Não digam a resposta. Controlem sim. Vamos ver quanto tempo a gente ainda já tem. Pessoal, a gente ainda tem 18 minutos, né? Eu já preparei aqui a próxima aula. Vocês querem deixar para continuar na próxima semana ou querem começar hoje já? Que o próximo assunto, ó, vai ser os fenômenos ondulatórios. Próxima semana, Cris, pelo amor de Deus. Pronto, então vamos concluir lá a atividade, né? Eu acho que tem até o dia 3. Aqueles que não concluírem a atividade no prazo, pessoal, eu não vou fazer que nem o ano passado, eu vou colocar a mesma atividade e deixar em aberto. Eu vou deixar uma atividade do livro para quem entregar fora do prazo, certo? Quem entregar fora do prazo vai resolver as questões do livro. Então era isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou começar na próxima aula para vocês não confundirem as coisas. Mas quem já quiser ver, né, ler antes, é fenômenos ondulatórios. Todas as ondas elas apresentam alguns fenômenos, que é a parte mais cobrada no Enem e no vestibular, né? Você saber o conceito desses fenômenos ondulatórios. Mas é isso, pessoal. Então, bom almoço aí para vocês e até a próxima semana, né? Tchau, tchau.